é uma esquerda muito violenta. Eu não creio que o Rodrigo Maia tenha dito impeachment ou morte. Isso não é uma frase que se adeque ao Rodrigo Maia, que eu conheço de tantos anos. Eu não creio que o Rodrigo tenha falado em morte do presidente Bolsonaro. Mas, se a esquerda quer enfrentar isso, está na hora de nós fazermos esse enfrentamento, não é? Chegou o momento, tem uma hora que chega o momento, vamos para a luta. Eu tenho vocação de arcanjo, não é? Eu quero que Deus me dê as asas para que nós possamos enfrentar esses homens de capa e espada. Vamos enfrentá-los, se Deus quiser. Vamos medir força. Está na hora de medir força. Chega. Vamos para a luta. A morte. Vamos para a morte. Vamos enfrentar agora. Que impeachment não passa de jeito nenhum. O presidente, ao ficar sem partido, ele se expôs a esse tipo de ação. Quando ele ficou sem partido e permanece ainda sem partido, ele se expôs a esse tipo de ação. Qual o partido do presidente? Qual o grupo que defende o presidente? Onde ele tem abrigo? Qual o partido dá abrigo ao presidente? Nenhum. Não é? Ele não tem abrigo, ele não tem partido político. E quando não há pressão de líder, eu fui deputado por 24 anos sem mandatos consecutivos. Nós forçávamos a pauta. Os líderes, né, como eu era líder do PTB durante 5 anos do governo do Fernando Henrique, nós cobrávamos, o líder do governo vinha a nós, reunia conosco os líderes da base, PFL, PTB, PSDB, e dizia, nós temos que botar esse projeto na pauta. Aí nós, quando nos assentávamos no colégio de líder, presidente, esse projeto entra na pauta. Mas o presidente não tem um líder, ele não tem líder. Inclusive, esse presidente do PSL, o Bivar, reduziu o mandato dos deputados do PSL à metade, porque eles não têm comissão, eles não têm direito à palavra, eles não têm direito a relatar um projeto, eles podem falar uma vez de 6 em 6 meses no grande expediente. Ele reduziu o mandato deles. Os que acompanharam o presidente Bolsonaro, e se não me engano foram 30 ou 36, eles ficaram numa situação de meio parlamentares. Eles são meio parlamentares. Eles não têm uma atuação de vice-líder. Por exemplo, um deputado faz uma crítica ao presidente, ele não tem, pela ordem, peça a palavra como vice-líder do PSL, responde, ele não tem. Não tem como pedir, não tem como defender o presidente em plenário, apesar de nós termos tido um ano aí virtual, mas o primeiro ano, quando o presidente era atacado, eles não podiam defender. Esse ano que passou foi um ano, a partir de abril, maio, virtual, o que dá poder a 10 deputados. Isso é que é muito ruim. Tem que acabar isso. Mas o presidente, mesmo com a Câmara funcionando a pleno pulmão, com todo mundo no plenário, ele não tem quem, pela ordem, pela liderança do PSL, pede a palavra, porque ele não é do PSL. Então, ele não tem resposta. E chega numa decisão de pauta, tem um líder do governo lá, faz uma força, faz um apelo ao presidente, mas não há outros líderes com peso partidário para cobrar do presidente. O presidente tem que ter aí 4, 5 partidos políticos, 4, 5, que somem 240, 250 deputados, que tenham peso, não é? Peso para reivindicar a pauta e colocar os projetos do governo na pauta. Senão ele não tem voz, ele está sem voz no parlamento, ele depende de boa vontade. Ele nunca teve uma boa relação com o Rodrigo Maia, nunca teve. Desde o início do governo, ele se estranhou com o Rodrigo Maia. Ele não tem uma bancada que o defenda na Câmara dos Deputados. Não tem. E aí o presidente se sente a cavaleiro, o presidente da Câmara, para pautar ou não os projetos dele. Isso é uma queda de braço política. E o presidente não se filiou a nenhum partido e não juntou em torno dele nenhum grupo de partido que pudesse fazer isso. Então, o presidente fica indefeso no plenário da Câmara. É esse o problema. Ali no Senado, quem der, ou a Tebet, ou
o Rodrigo Pacheco, o presidente está bem, são duas pessoas sérias. Eu gosto demais da atuação do Rodrigo Pacheco. É um parlamentar sério, é um jurista, ele não fica de brincadeira, de picuinha, de mesquinharia, ele não joga o jogo baixo. É aquele político mineiro autêntico, cauteloso, calmo, pensa, mede. Eu não vejo ele atacar ninguém, a fazer um comentário de desdouro a ninguém. Pelo contrário, eu entendo que ele é um grande parlamentar, o Rodrigo Pacheco. É do DEM, mas é um grande parlamentar. E eu ouvi ontem, eu li no Twitter, o Flávio Bolsonaro, que é o senador, filho do do presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, declarar voto a ele, ao Rodrigo Pacheco. Me parece que o candidato escolhido pelo governo é o Rodrigo Pacheco. Está empatado, está 32-32. Ele com a Simone Tebet. É a última leitura que eu tive, a última informação que a assessoria jurídica do PTB, não, a assessoria de imprensa do PTB me deu. 32-32, a esquerda vai acabar desempatando. Mesmo que o Rodrigo Pacheco tenha votos na esquerda, ele não conspirará contra a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara, ficou uma coisa assim mais radical, uma luta mais radical. Eu entendo que nós temos que apoiar a candidatura do Arthur Lira de Alagoas. Quem não acompanhar o partido vai responder pelo peso da decisão. Isso aí é uma coisa que todo mundo é independente, mas o partido tem questão fechada. Apoiar o Arthur Lira. Porque nós queremos uma bancada leal, alinhada com os princípios do governo, as reformas que têm que ser feitas, e são fundamentais. Reforma fiscal é fundamental fazer, e reforma administrativa. Senão esse país não anda. Nós temos que reduzir o peso dessa burocracia federal que o PT inventou. Colocou lá 500 mil pessoas e quase inviabilizou o orçamento do país. Nós temos que cortar isso. Como? Reforma administrativa. Tem que acabar isso, mandar esse pessoal buscar um emprego na iniciativa privada, passar na iniciativa privada o que passa o trabalhador brasileiro, o seletista, porque 80% dos empregos são os empregos da carteira assinada de empresas até 20 trabalhadores. Então, todo mundo fica lá em Brasília no lockdown. Eu vejo aqueles caras lá do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, lockdown, o malandro está em casa, ganhando dele, e o trabalhador está sendo demitido, o comerciante está fechando a loja, o dono do restaurante fechando o restaurante, o dono do hotel está quebrando. E os malandros da burocracia petista, esquerdista, pissolista, PCdoBista, pedetista, que lá estão desde o governo do seu Lula e consolida. Aliás, desde o seu Fernando Henrique, que a gente sabe que é um melancia, não é? É um homem verde por fora, vermelho por dentro. É Fabiano, é o socialista Fabiano, é o comunista por etapas. Vamos fazendo o socialismo sem derrubar a casa. O comunista revolucionário derruba a casa para fazer de novo. E o Fabiano reforma a casa, troca o morador, despeja a família, bota outra família, vai fazendo de processo mais lento que as pessoas não sintam tanto. Eu acho que é até o pior. É o gramscista, e o Fernando Henrique é isso, não é? Ele tentou fazer isso no Brasil, deu apoio para que isso acontecesse no Brasil. Mas essa esquerda radical aparelhou os ministérios. E o presidente só tem um jeito, porque é todo mundo estatutário, é fazer a reforma administrativa e limpar, tem que limpar aquela esplanada de ministérios, botar aquela turma toda na iniciativa privada, para que eles sintam na pele o que eles estão fazendo com o povo. Lockdown! O lockdown está bem, fique em casa. Só que o comerciante diz, olha, teu lockdown chegou no teto, perdi o emprego, eu fechei a loja. É o que eu tenho visto no Brasil. Mas é fácil para o burocrata que tem um salário garantido, que você, se deixar de pagar imposto, o pau canta em cima de você. Então, aquela máquina lá, aquela Brasília gigantesca que está para escravizar o povo, tem que acabar. Então, reforma administrativa é o primeiro passo. E a reforma fiscal é obrigatória. Ninguém aguenta mais
o ônus, o custo de impostos que impede o país de progredir, de se dar um salário digno ao trabalhador. Você paga 100% de imposto sobre a folha de salário. Então, num salário de R$ 3.000, de R$ 2.000, você paga o salário de 4.000, só que o trabalhador ganha menos de 2, porque desconta a Previdência, a tabela de imposto de renda, ele ganha aí seus 1.600. E o governo capa o resto. Não é possível. O cara, 3.000, o empresário paga 6.000 pelo salário do trabalhador, que ganha 3. Mas essa mais-valia, esse recurso, não vai para o bolso do trabalhador, vai para os burocratas em casa. Lockdown, tomando uísque escocês, tomando caipirinha, uma cervejinha, lockdown. Ninguém gosta de trabalhar mesmo nessa esquerda. Eu não conheço esquerda que goste de trabalhar. Uma vez me perguntaram, Roberto, já você não foi comunista nem na infância? Eu falei, eu não tive tempo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Quem trabalha não tem tempo para ser comunista. Para ser comunista tem que ter tempo. Disponibilidade para ler aquele monte de bobagem escrita pelos pensadores que sempre viveram da cafetização do Estado, ou de mulheres, como Marx viveu cafetizando a mulher, ela sustentado pela mulher, não é? E aí pôde escrever. Era um pensador, estava em casa pensando em a mulher trabalhando para sustentá-lo. Os ministros da mesada, tem 2 lá, que recebem 150, 200 mil reais por mês das esposas que têm escritórios de advocacia em Brasília, são milionários, e dão a eles de mesada 150, 200 mil reais. É uma nova espécie que se cria na burocracia brasileira, principalmente no Supremo Tribunal Federal. A reforma fiscal tem que ser feita e nós temos que enfrentar o Supremo. O presidente não pode mais conviver com essa hostilidade. O Supremo é um puxadinho da esquerda. São lobistas, não tem ninguém ali que tenha assim, qualidade jurídica para estar no Supremo. Dizem que esse que a TV Globo colocou lá, o último, aqui do Rio de Janeiro, o senhor Barroso, esse último ministro que a TV Globo nomeou lá foi o Barroso. O lobby foi da TV Globo ainda no governo da Dilma, do governo do Lula. O Barroso foi feito pela TV Globo, lobby da TV Globo. Esse é o pai do PSOL. A serpente, o ninho da serpente do PSOL foi o UERJ, depois se esparramou em outras universidades. Mas ele é professor de direito constitucional. E ele não julga o direito dentro da lei, ele julga a lei. É o neopositivismo. É o que ele diz, o direito não está na lei, está em algum lugar e nós temos que encontrar. Que conversa é essa? A insegurança jurídica que o Brasil vive hoje, tanto nos contratos como nas relações familiares, na relação das escolas, da educação dos meninos, está todo mundo em suspenso, porque depende, eles é que entendem o que é a lei. O Gilmar Mendes quis mudar, para permitir a reeleição do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, um artigo da Constituição que diz vedada reeleição dentro da mesma legislatura. E ele quis explicar em 40 laudas que o vedada não era proibida. Quer dizer, ele quis inventar um sinônimo para vedado. Vedado não é mais proibido. A lei é positiva, taxativa, não tem o que discutir, ela é compreensível. Vedada a reeleição na mesma legislatura. E ele queria dar reeleição ao Rodrigo Maia e ao Alcolumbre. Acabou perdendo por pressão da sociedade, por forte pressão da opinião pública nacional. O Supremo é um puxadinho da esquerda, faz o que o PSOL quer, faz o que a Rede quer. Esse partido Rede não tem nada, não tem ninguém, é um partidecozinho pequeno, mas tem uma influência forte no Supremo. Tudo que o Congresso derrota nessa pauta de costumes ou na pauta armamentista ou das liberdades de opinião, de expressão, que hoje é a grande crise mundial, essa opressão das big techs contra a opinião das pessoas, contra mim, que também tenho eu tinha um Twitter com 100 milhões de interações
a cada 20 dias. Hoje eu tive que recomeçar, tenho 35 milhões de interações, porque eu estou refazendo as pessoas que eu perdi naquela suspensão que eu recebi definitiva por ordem do Alexandre de Moraes. Então, o que nós temos que fazer? O que eu penso que o presidente tem que fazer? Artigo 142. Ele tem que convocar, ele é o chefe de Estado. O presidente Bolsonaro ele é chefe de governo, governa o país, e chefe de Estado. Então, o chefe de Estado é o homem que está acima dos 3 poderes. E o chefe de Estado tem uma arma na mão chamada o poder garantidor, moderador das Forças Armadas. Por quê? O legislativo ameaça o presidente de impeachment. Ele tem uma arma para emparedar, coagir o chefe do executivo, o presidente da República, não é? O chefe de governo, com essa conversa de impeachment. Tira o presidente do mandato. O Supremo tem com a denúncia. Faz uma denúncia de crime de responsabilidade. Eles estão tentando fazer isso nessa vacina chinesa, que não dá 50% de qualificação, não dá, e eles querem comprar essa vacina chinesa que trouxe para cá esse vírus de laboratório da China para adoecer o povo do Brasil e do mundo. E eles estão forçando o presidente a dizer que prazo o senhor dá para comprar vacina? Quando o senhor vai comprar vacina? Que vacina que o senhor vai comprar? É um negócio assim. Tem um monte de gente agora no Supremo que quer ser ministro da Saúde e presidente da República, querendo forçar o presidente a obrigar o povo do Brasil a tomar uma vacina que eu não vou tomar. Uma vacina que mexe com o meu DNA, eu não vou tomar. E quem quer tomar, tome, mas não pode ser uma imposição, não pode ser um império tomar vacina. É um direito meu me vacinar ou não me vacinar. Não pode vir por obrigação. E o Supremo quer obrigar. Então, eu vejo que o presidente tem que invocar, como chefe de Estado. Está lá, o chefe de Estado é o comandante supremo das Forças Armadas. Poder moderador e garantidor. Há conflito entre os poderes declarado entre o legislativo e o executivo, mas aí já é um poder, é uma disputa política, porque o presidente não tem partido, mas há na governança há uma interferência, uma usurpação grave do Supremo dos poderes do presidente da República. Cada ministro, monocraticamente, é um presidente. Cada ministro é uma Constituição. E isso virou um caravançará, uma bagunça. E há um conflito nítido de poderes que está descrito no artigo 142 da Constituição. Eu, presidente, convocava as Forças Armadas, que é o poder garantidor, porque armado, e o poder moderador, porque quando há um conflito entre os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, só o poder garantidor pode suprir o fuzil, as Forças Armadas. Faria um ato institucional, limpava esse Supremo, limpava. Os 11 para casa, aposentava os 11, todos. Os 9 ministros, as 2 ministras, todos de volta para casa, e mudava o texto da Constituição, porque a Constituição é burocrática, ela é escrita por advogados para advogados. Você precisa, no Brasil, de médico, de dentista, de engenheiro, de professor. E esses homens não têm, essas profissões não têm proteção nem garantia constitucional. O advogado tem garantia constitucional. Eu sou advogado, mas está lá no texto a imunidade do advogado no exercício do munus do seu mandato. E mais, o 5º constitucional é uma vergonha. Está aí o Zé Dirceu ganhando as eleições da OAB no Brasil, só não ganhou São Paulo, para poder fazer o quê? Lista tríplice para ocupar o 5º constitucional nos tribunais de justiça dos estados, nos tribunais regionais eleitorais dos estados, no Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma vergonha, isso tem que acabar. Não pode ser advogado lobista a ter assento no Supremo Tribunal Federal. Acabar com essa conversa de 5º constitucional e estabelecer claramente no texto da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o
último degrau da carreira do magistrado que tem meritocracia, que estudou, que fez pós-graduação, que se doutorou, que passou num concurso dificílimo e que se dedicou 30, 25, 30 anos à magistratura sem compromisso político. Não é o ministro do PT, o ministro do PSOL, o ministro do PSDB. Não pode ser isso, isso tem que acabar. O lobista, né, nomeado lá pelas montadoras de veículos, pela Febraban, ou nomeado pela JBS, pelo Juarney Batista, nós temos que fazer uma corte de justiça de juízes. O presidente tem que propor essa mudança e pedir ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ, uma lista tríplice e preencher com juízes de carreira, com grande experiência, saber jurídico e moral ilibada, que tem amor à capa que ele usa, a toga, a espada da justiça, a balança da justiça, e colocar gente isenta no Supremo Tribunal Federal. Senão, isso não vai acabar. É limpar o Supremo. Porque a hora que passar o rodo no Supremo, tem um ditado popular que diz assim: quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. E aí aquela turma lá do Senado vai começar a tomar um caminho, a medir o que vai fazer, de que maneira vai agir. Na Câmara também, epa, sobrou para a turma de togado ali, que parecia que estava acima da lei, que são homens que não são fiscalizados. O deputado federal, o senador da República, todo ano publica o seu imposto de renda, o seu patrimônio e sua renda. E isso é público, todo mundo pode acessar pelo site do Congresso Nacional. Mas ministro do Supremo sequer é investigado no seu patrimônio. Se os auditores da Receita compararem, como fizeram com o Toffoli e o Gilmar Mendes, o que eles ganham de salário público, porque eles são funcionários públicos, qual é o patrimônio desses homens? 60 milhões? 80 milhões? Mas como? Um cara que ganha 30 mil de salário por mês tem um patrimônio desse tamanho. Foi a origem desse processo aí da fake news, que eles censuraram a revista O Antagonista, o jornal, e a revista Cruzoé, porque eles deram um peitaço, instauraram um inquérito contra os dois auditores da Receita Federal, puseram ele para fora da investigação do imposto de renda do Gilmar e do Toffoli, e eles, então, os dois auditores, vazaram para o Antagonista e para a revista Cruzoé o que eles tinham apurado. Eles ganharam tanto esse ano, declararam isso. Tem tanto dinheiro. Mas olha o patrimônio deles. Eles foram censurados, porque pegaram pela primeira vez, fiscalizaram pela primeira vez e tornaram público o salário milionário, quer dizer, a vida milionária, porque o salário é o salário que ganha o senador e o deputado, é igual. Mas a vida milionária daqueles homens, como? De onde vem o dinheiro? Eles ganharam na loteria, o dinheiro caiu do céu. Eles não têm contas a prestar à nação, ao fisco, ao povo brasileiro que paga o salário deles. Eles são funcionários públicos. O erro é chamá-los de ministro do Supremo, porque Supremo é Deus e eles se acham deuses. Eles não são nem fiscalizados. E o senador que não tiver vício, ou o deputado que não tiver vício, eles vão arrumar. Já, se chegar um senador que tem uma ficha limpa, como o Rodrigo Pacheco, ou uma Simone Tebet, tomar a cadeira no Senado, eles vão arranjar uma quisilha. Não, quando ela foi prefeita lá no interior do Mato Grosso do Sul, tem um processinho aqui, traz para cá, avoca, porque agora ela tem foro privilegiado. Já instauram um inquérito contra ela para começar a pisar. Olha lá, aqui o entendimento nosso é que a senhora errou. Não é o lado da primeira instância, nem da segunda instância, mas aqui nós vemos com outros olhos, para começar a coação contra a presidente do Supremo ou da Câmara, para começar a coação, para que esses processos não sejam investigados. Então, o Supremo hoje é, sem dúvida, o abrigo, não a instituição, mas o Supremo é o abrigo de uma ORCRIM, uma organização criminosa para cometer crime de abuso de poder, de abuso de autoridade e de corrupção. Porque não é possível um malandro de um traficante que é assassino, manda matar todo mundo, tem o maior poder como traficante, chefe do PCC em São Paulo, entre preso depois de caçado 3 anos
pela polícia, onde se gastou milhões de investigação em 5 dias de prisão, para ele não pegar Covid na cadeia, dá um habeas corpus e ele foge do Brasil. Isso é uma vergonha. O Brasil não aguenta mais isso. Isso aí tem que passar. É cara de corrupção, cheiro de corrupção. Fede a corrupção esse gesto. E ninguém fala que tem medo do Supremo. Não, os ministros do Supremo vão me prejudicar. Mas nós vamos ter que enfrentar isso se nós quisermos viver uma democracia. Além da corrupção, eles são ideológicos. Olha agora a Bahia. 30 anos de governo do PT. Dos 60 desembargadores baianos, 50 estão denunciados por venda de sentença. Uma desembargadora que foi presa pediu delação premiada e entregou 49, com ela 50, de 60. Isso aí é tudo PT, e esse Supremo é isso. A Bahia é um microcosmo, o Tribunal de Justiça da Bahia é um microcosmo do Supremo Tribunal Federal, não muda nada. Está lá como em Brasília. E nós temos que reagir, nós temos que tomar uma atitude, e o presidente, para poder governar em paz, vai ter que botar para correr essa turma que está lá e mudar por gente correta, que não seja lobista, gente honrada, que tenha compromisso com a lei, com a pátria, com a Constituição. Eu me lembro, quando eu fui eleito deputado federal 6 vezes, no primeiro dia do mandato, em fevereiro, Roberto Jefferson, jura defender a Constituição e o Brasil? Juro defender a Constituição e o Brasil. Qual é o compromisso desse ministro do Supremo, se eles dizem que a Constituição está errada? Eles não julgam a letra positiva da Constituição. Eles inventam um texto constitucional que não está ali. Como é que é isso? Como é que é isso? Qual é o compromisso? Eles não têm compromisso com a Carta Magna do país, não? Nossas tradições, nossos costumes, nossa legislação, o nosso direito tem fundamento cristão. Nós somos cristãos. O nosso fundamento familiar, na relação comercial, na lei de usura, tudo isso vem da nossa pauta cristã. E eles querem jogar no chão justamente isso. Eles querem derrubar essa nova ordem mundial, somada aí aos partidos de esquerda, querem derrubar na pauta de costumes a família, os nossos credos em Jesus Cristo, essa cristofobia que eles colocaram aí no Brasil, essa diabolização que eles fizeram no Brasil, isso é um negócio terrível. Nós vivemos um satanismo. Nós vivemos um satanismo por parte da esquerda na arte, na música. Querem erotizar as crianças pequeninas na escola, ideologia de gênero, para os meninos e as meninas se vestirem igualmente. Agora não pode mais ter roupa que identifique o menino ou a menina, todos vão ter que usar o mesmo banheiro. Uma coisa assim, para destruir o pátrio poder, destruir a família e apassivar a sociedade. Eles jogam o aluno contra o professor, jogam a mulher contra o marido, essa conversa de feminismo, feminicídio. Que conversa é essa, feminicídio? É o homicídio, como é para todo mundo. Matou a esposa, matou a mulher, responde por homicídio. Feminicídio é assim, toda uma linguagem, não é, gerada para julgar a mulher contra o homem e fazendo que a mulher esqueça da sua função, que é principal, e foi a mulher que reagiu, que é tomar conta do lar, de reproduzir a vida, de perpetuar a espécie. A mulher trabalha, claro, ela tem que ter um olhar diferenciado na sociedade brasileira, porque ela perpetua a espécie, ela é especial. O ventre da mulher é sagrado. E eles querem invadir. Ela pode abortar até 6 meses, como fez agora a Argentina. Quer dizer, sem amor à vida, sem respeito à vida, você quebra. A maior corrupção que existe é a corrupção contra a vida, matar alguém, assassinar um bebê, assassinar uma criança. E essa pauta vem junto para poder impor uma pauta econômica escravagista que vai transformar todo mundo em consumidor sem direito de reivindicar. Os salários serão apequenados, os produtos são massificados, monopólios mundiais a fornecer remédio, alimento, e é isso que eles querem. E um povo que não tem atitude ou reação
como é na China, como é em Cuba, como é na Venezuela, como está se transformando a Argentina, que tem tentado ainda, através de seus pastores, de seus padres, menos os padres, mais os pastores, reagir a isso que está acontecendo em todo o mundo. Não é? Porque o estranho passa o aborto na Argentina e o Papa argentino não se manifesta, ele fica quieto. Pega uma árvore, queima em Roraima, ele grita na Praça da Santa Sé. Mas passa o aborto contra a vida na Argentina e ele silencia. Vem um governo socialista, o povo está passando fome, os dentes estão podres, não tem sapato para calçar, vai comer na lata de lixo e ele silencia. É um negócio assim da gente olhar e entender bem o caminho que a CNBB tomou, influenciou destinos na América Latina desses senhores e alguns que seguem esse primado. Então, mas, por outro lado, há uma grande luta evangélica, uma grande luta cristã na América Latina e no mundo contra essa agenda que tem, primeiro, o objetivo de, nos costumes, destruir a família. Destruir a família, atingir a base de credos, a base filosófica do ordenamento que nós instituímos para implantar aqui um regime opressor, um regime ditatorial. O que se tentou fazer no início da pandemia foi um assalto ao tesouro, e a Polícia Federal está provando isso. Não é? Mesmo que as agências de checagem comprometidas com a esquerda, e a esquerda, principalmente no Nordeste, onde a maioria dos governadores é de esquerda, assaltou o país. Esse governador baiano, esse Rui Costa, que é o presidente do consórcio dos governadores nordestinos, ele coordenou o grande assalto à saúde pública do país. Não é? E todos os preços deles eram superfaturados. São Paulo, Dória. Aqui no Rio de Janeiro, o Witzel. Você veja, o respiradouro comprado pelo Caiado em Goiânia, ele pagou R$50. Chegou no Porto do Rio. R$50 mil o respiradouro que o Caiado comprou para o povo de Goiás. Pegava o caminhão aqui, saía do Cais do Porto e andava mais 1.800 quilômetros de estrada até Goiás, 1.600 quilômetros de estrada até Goiás. O Witzel comprava aqui no Cais do Porto, mandava o caminhão desembarcar, descarregar a mercadoria no hospital, assim, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Pagou R$500 mil. O Dória pagou R$400 mil, pagou adiantado e ainda não recebeu os respiradores. Quer dizer, são fatos que a opinião pública conhece, são fatos verdadeiros que a opinião pública conhece. O Dória fez contratos com a Coronavac, lá com aquele laboratório da China, para fazer a vacina de Coronavac em consórcio com o Butantan. O contrato é de agosto de 2019. O coronavírus chegou no Brasil no Carnaval de 2020. Como é que ele pode ter feito o contrato para a vacina do coronavírus em agosto de 2019? Quer dizer, se isso é uma coisa escandalosa, eu digo que é criminosa. Ela não é só um escândalo, é um crime, porque ele já previa o crime, permitiu o carnaval, foi brincar carnaval na Bahia fazendo marketing, brincou de carnaval em São Paulo fazendo marketing, veio ao Rio de Janeiro brincar. E esses homens não são investigados, eles não vão ser punidos? Vão pela justiça que a Polícia Federal já está fazendo a investigação. Nós tínhamos razão quando denunciávamos, a nossa denúncia era verdadeira, o preço que eles utilizavam para equipar as suas UTIs era criminosamente superfaturado, e está provado que nós tínhamos razão, porque a Polícia Federal, cada passo que dá investigando as compras feitas na época da pandemia, surpreende prefeitos e governadores que compraram superfaturado, não puseram o equipamento para funcionar e puseram o dinheiro restante nos seus bolsos. Tem surgido várias empresas novas em todo o Brasil, empresas assim que trabalham com muito mais correção, regionalizadas,
empresas em Goiás, de Goiás, empresas no Rio, do Rio, em São Paulo, de São Paulo, em Minas, de Minas. Esse oligopólio foi partido, foi quebrado, e eu penso que não se recupera. Porque o BNDES, a não ser que a gente perca para a esquerda a eleição, ele não volta a financiar esses grupos. Por isso, nós temos que nos unir, todos nós, para reconduzir o presidente Bolsonaro. Nós precisamos do presidente Bolsonaro mais 4 anos à frente do governo para acabar de demolir essas estruturas. Eu, por exemplo, vim agora pela Rio Petrópolis, eu moro em Comendador Levi Gasparian. Eu moro aqui em Comendador Levi Gasparian. A BR-40, nesse consórcio da Concer, é um absoluto desastre. A serra é um desastre. A má qualidade da serra, a má qualidade dos viadutos, a má qualidade da massa asfáltica, é buraco para todo lado, a serra toda quebrada. É uma coisa assim do pior gabarito. Isso era um consórcio aí de várias empresas dessas, OAS, Carioca Engenharia, essas empresas grandes, Odebrecht. O presidente já deu prazo para que elas entreguem a concessão até fevereiro, até o final de fevereiro, início de março. Está acabando a mamata. Sacaram uma fortuna do BNDES para fazer a dupla mão, fazer a obra na serra que acabava com a Serra Velha, que é realmente apertada e ruim, para poder permitir que os caminhões aí, esses treminhões ou esses caminhões que têm dois truques, que puxam 2 carrocerias, pudessem subir a serra, senão eles ficam parados até 6 horas da noite, e a partir de 6 horas da noite é que eles são liberados. Quebram tudo e não impedem o trânsito de fluir. Esses caras sacaram uma fortuna do BNDES e não fizeram a obra. Está aqui, quem vem a Petrópolis sabe o que eu estou falando. Quem vem a Itaipava conhecer a gastronomia de Itaipava sabe o que eu estou falando. Como é que pode? Só tem um jeito, tomar deles. E o presidente disse, o contrato encerra em fevereiro ou março e eu não vou renovar com essa concessionária. Então, há, por parte do governo federal, ele é o leme, ele é a mão do leme, ele é que dá a direção. E há, por parte do governo federal, a intenção clara de corrigir e moralizar, acabando com esses oligopólios. O Brasil, no interior, está sendo construído. As estradas, a 163, a ferrovia Norte-Sul, a irrigação com transição e transposição de águas do São Francisco, tudo isso foi feito. Estava na mão desses oligopólios. Não foi que essas obras não foram executadas pelos oligopólios, mas por empresas menores contratadas agora pelo governo num novo momento licitatório, sob uma nova condição moral, correta, ética, imprimida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós precisamos de mais 4 anos. Esses 2 que nós temos ainda do presidente a governar, a desmontar esse aparelhamento do Brasil, e mais 4 para a gente sair e afirmar esses nossos conceitos liberais e conservadores. Precisamos ganhar mais fôlego, precisamos de mais 6 anos para tentar enfrentar os 30 de destruição que passamos no Brasil nas mãos do PSDB e do PT. O presidente precisa fazer isso. Ele precisa de 5 partidos, 4, 5 partidos, que somem aí 250 deputados. São 513. 513 deputados, metade de 257. Ele precisa se abraçar com 5 partidos que elejam 40, 50 deputados federais cada um, para dar a ele colchão, conforto, sustentação. Um partido só não elege isso. Desgraçadamente, o centro e a centro-direita se vendeu a essa esquerda imoral no Brasil e a história testemunha disso. O presidente Bolsonaro, que veio nessa onda conservadora, que foi a eleição de 2018, no auge ele elegeu 56. Ninguém passa disso. 80 é o máximo que se elege num partido só do presidente da República. Ele precisa botar do lado dele 4, 5 partidos, abraçar, para que esses partidos elejam homens comprometidos, compromissados, com uma pauta conservadora nos costumes
e liberal na economia. É isso que nós desejamos que ele faça nesses 2 anos de governo que ele ainda tem para acabar, não é? Desse primeiro mandato que exerceu, e na reeleição, que até agora ele é imbatível. Não há candidato que possa defrontá-lo. Ele precisa de uma sólida base para avançar nessas pautas e não ser surpreendido por um Rodrigo Maia da vida ou outro Alcolumbre. Que o presidente não deixa roubar, não deixa. Ele não rouba, o presidente é um homem simples, honesto, tem princípios, tem formação militar e cristã, ele não rouba, ele é um homem convicto, é um homem que é realmente um servo de Deus e um servo do povo brasileiro, ele não rouba. O que eu vejo, essa reação que há aí em cadeia no Supremo, no Legislativo, é que todo mundo estava viciado em nomear para receber 10%, 3%, 5%, que aquela função pública, aquele cargo público na administração direta, na administração indireta ou numa estatal rendesse para os cofres do partido e para o bolso de quem nomeava. O presidente acabou com isso. Isso não existe mais. E o que eu assisti de grave mesmo, grave, foi o governo petista. E a primeira coisa grave que eu vi se instalar no parlamento, mesada. Sempre houve. A gente sempre sabe que em muitas câmaras de vereadores, 90% das câmaras de vereadores, pagava mensalão. O prefeito se elege e fazia uma base com mensalão. Todo vereador dobrava o salário todo mês, que o prefeito dava uma renda extra num salário igual para que ele ficasse comprometido com o governo. Muitas assembleias legislativas, não todas, recebiam seu mensalão. O Rio de Janeiro é exemplo disso, para não falar demais. Aqui no Rio tem um bocado de gente presa e processada porque o mensalão rolava aqui no Rio de Janeiro. Ele já existia aqui no Rio de Janeiro. Mas em Brasília, nos meus 6 mandatos de deputado federal, desde o presidente Figueiredo, eu nunca tinha visto. E o PT instituiu. Então, o PT corrompeu o judiciário e corrompeu gravemente o legislativo. O que eu vi de pior na minha vida foi o governo de esquerda. Foi o pior. Corrupto e imoral, acusava todo mundo de corrupção, quando, na verdade, corruptos são eles. Chamava todo mundo de imoral, quando, na verdade, os imorais são eles. Isso aí, o Brasil assistiu, ficou claro para o Brasil todo, e foi a maior surpresa que eu tive na minha vida parlamentar. Foi o pior momento parlamentar que eu vivi, foi o convívio com os governos de esquerda. Se eu for candidato a alguma coisa pelo PTB, eu saio a federal para ajudar a fazer a bancada, se eu for candidato. Quando eu estou conversando com o presidente dele vir para o PTB, ele está entre o Patriota e o PTB. Presidente, ele está entre o Patriota e o PTB. Se ele vier para o PTB, eu não posso ser candidato, porque eu presidindo um partido onde está o presidente da República, eu tenho que viajar ao Brasil. O presidente vai ao Amazonas, eu tenho que arrancar um dia antes, chamar a base política no Amazonas e preparar a chegada dele. O presidente vai ao Ceará, eu tenho que sair um dia na frente e ir para lá, preparar a base. Vai a Pernambuco, vai a Bahia, vai ao Rio Grande do Sul. O presidente do partido do presidente da República tem que ir na frente. Tem que ir na frente. Então, eu não posso ser candidato. Eu não penso em disputar uma eleição ao Senado da República ou a deputado federal. Eu não tenho mais essa vontade. Sairia a deputado federal para ajudar meu partido a crescer no Rio de Janeiro. Fazemos aí 3, 4, 5 deputados federais. Porque em São Paulo, eu vou te dizer, é tão forte o grupo que está entrando no PTB, em Minas é tão forte o grupo, no Rio Grande do Sul, e eu estou construindo. Na Bahia é tão forte que nós vamos fazer bancada elevadíssima. No Rio é que eu ainda estou construindo, junto com o presidente regional, uma base sólida de candidatos a deputado federal e estadual. Então, eu viria pelo Rio, se viesse candidato a deputado federal, para ajudar a eleger candidatos do PTB. Mas se o presidente vier para o partido, eu não posso disputar a eleição. Eu não tenho tempo para fazer uma campanha para mim no Rio de Janeiro.
Vamos arrumar a casa. A nossa candidata foi Sandra Cavalcante. Eu fui o coordenador do Centrão no plenário da Constituinte, mudamos, ajudamos a mudar o Centro Democrático, que se reuniu para mudar aquele parecer que saiu da Comissão de Sistematização, que comunizava o Brasil. A Constituição já é ruim, mas ela era muito pior. E se nós não tivéssemos feito o Centrão, ela teria sido muito pior. A minha história foi de enfrentamento ao PT desde o primeiro mandato, ao PCdoB. Sempre os enfrentei, sempre. Mas, infelizmente, em 2001, 2002, 2003, o meu partido, na época presidido pelo Martinez, resolveu apoiar o Lula no segundo turno. Eu preferi apoiar o Serra. Eu votei contra apoiar o PT, contra apoiar o Lula. Mas meu partido apoiou o Lula e eu sou petebista, eu sou partidário. Eu nunca fiquei trocando de partido na minha vida. 6 mandatos de deputado federal consecutivos no PTB, pelo PTB. Presidi o PTB na minha cidade, presidi o PTB no estado do Rio, fui líder da bancada do PTB durante 5 anos consecutivos, deputado federal 6 vezes pelo PTB e presidente nacional do partido desde 2003, com interrupções, né, que eu tive que me afastar, porque estive preso 2 anos. A Cristiane assumiu o partido nessa época, e quando eu voltei, quando eu saí, fiquei em liberdade, a Cristiane devolveu a mim a presidência do PTB. Então, eu sou coerente, tenho minha posição, apoiei, mas já deu crise logo no início. Você veja, em 2004 começou a crise entre o PTB e o PT, e ela foi ao paroxismo no ano de 2005, que eu denunciei o mensalão e fui cassado por isso. Vale o que está do Código Penal, contra a legalização do aborto. Defesa da vida desde a concepção até a sua extinção natural. Contra o aborto. Sou a favor das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas são as maiores conciliadoras do Brasil. Você tem lá índio, negro, branco, pobre, rico, classe média. Todo mundo está lá. Não há uma instituição no Brasil que junte tantas pessoas socialmente diferentes. As Forças Armadas são fundamentais para o país. Eu respeito os generais do Brasil. Eu não tenho essa impressão que muitos têm, que tem general melancia. Eu acho que tem general de bom senso e que está levando a coisa com paciência até o momento que eles precisem mostrar o braço forte. Mão amiga, braço forte, não é isso? A mão amiga está sendo mostrada, mas vai chegar o momento do braço forte. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, nós estamos no Supremo lutando contra essa PEC, contra essa ADI 5668 do PSOL, e mostrando por que ela não pode ser implementada. Biologicamente, ela não se sustenta. Isso é uma tese, é uma teoria que não se sustenta nem pela formação divina, a nossa cultura cristã, nem biologicamente. Homem é homem, mulher é mulher. Respeitada depois uma opção homossexual que alguém possa ter. Mas no ventre da mãe está a Maria, está a Aurora, está o Pedro, está o João, está o Roberto, está o Daniel. Não está uma pessoa sem nome, que tenha que ser usado um pronome neutro para ser definido. Só com 15 ou 16 anos, escolher um caminho sexual. É homem e mulher. Eu fui grande colecionador de armas. O Carlos Dias me conhece. Eu tinha, na minha casa de campo, canhão antiaéreo, canhão antitanque, eu tinha tanque de guerra, carro de transporte de força. Defendo que o homem possa colecionar suas armas e exercer o seu direito de legítima defesa. Esse direito de força só por parte do Estado, monopólio de força, eu sou contra. Nós podemos nos constituir em grupos e devemos para defender os primados da lei, da ordem, da família, de Deus e dos nossos credos. Andar desarmado, eu não aprecio. Eu nunca andei desarmado. Eu perdi o porte quando fui caçado.
Mas até na tribuna eu já apareci de pistola 45 na cintura. Saiu na primeira página dos jornais, foi um escândalo, não é? E entendo que o homem de bem tem o direito de portar sua arma para se defender. Sou a favor, nós temos uma comissão que vai se reunir com o presidente de especialistas, engenheiros que conhecem profundamente TI, engenheiros que conhecem TI, o procurador, o Ximenes, procurador do Mato Grosso do Sul, que é um profundo conhecedor dessa legislação. Nós estamos escrevendo um texto legal que nós vamos entrar via PTB e mostrar ao presidente um caminho. Nós precisamos do voto impresso para cotejar o voto eletrônico, porque o voto secreto é quando a gente vota, mas o sufrágio, a apuração é pública. E do jeito que está, a gente não toma conhecimento do que acontece. Você bota na maquininha o teu voto, o que fazem com o teu voto, você não fica sabendo. Eu entendo que houve fraude nessa última eleição municipal, como houve fraude na eleição do presidente Bolsonaro, porque ele ganhou no primeiro turno. O Haddad não só chegou 10 milhões atrás do presidente, não. Ele não chegou para o segundo turno. Aquilo foi forçação de barra. O governo do Lula, que eu vivenciei, o do Lula, e que testemunho da Dilma. 2 desastres de trem-bala. Eu creio no Brasil. O PTB é um dos partidos. Nós fizemos há muito tempo uma mudança programática, transformando o PTB num partido conservador. E aprimoramos agora, na última convenção, dia 18 de novembro do ano passado, essa nossa agenda conservadora. Eu até pedi que o texto final fosse escrito pelo Padre Kelman Luiz, que é um baiano, e por um pastor batista, o Lino Greco. Os 2 me ajudaram a acabar de escrever com inteligência, com consciência, o manifesto final do Partido Trabalhista Brasileiro. E tem um grupo de economistas e um grupo de pensadores de economia liberal lá em Brasília que me ajuda a dar essa definição do partido. Conservador nos costumes, liberal na economia. Mas há outros partidos nacionais que nós precisamos fortalecer para que nós tenhamos essa base de estrutura para o presidente. Tem o PRTB, do vice-presidente Mourão. Nós temos o Republicanos, que é um partido também cristão, que é um partido conservador. Nós temos aí o PSC. Nós temos vários partidos que somam conosco nesse ideário. O Patriota, que é um partido que tem essa formação, que tem esse ideário. Nós precisamos conversar todos, nos ajuntar, nos agregar todos e preparar uma sólida base democrática, cristã, essencialmente cristã, porque o momento é mais cristão para uma disputa espiritual do que uma disputa política. Nós precisamos colocar a luz contra a treva. Nós temos que nos unir, os homens de Deus, os pastores de Deus, os padres de Deus. Nós precisamos desses homens do nosso lado nessa luta, porque onde há uma igreja, há uma fortaleza contra o pensamento globalista e contra o pensamento comunista. Tanto que a China, que tem 1%, menos de 1% da sua população cristã, são 104 mil cristãos na China, está demolindo as igrejas. Porque onde reina a tirania é fértil o terreno para a semente cristã, para a semente de Deus, para a cultura judaico-cristã. Então, é dizer que nós temos que juntar os cristãos para enfrentarmos esse momento satânico, satanista, promovido por satanistas que tem no mundo aí, que são pedófilos, abusam de criança e querem apassivar os homens, virilizar as mulheres, destruir as famílias. Nós temos que nos unir para manter o nosso legado cristão de pé, o que recebemos da formação desse país que nasceu, que foi descoberto e colonizado sob a cruz de Cristo. A primeira missa feita no Brasil, 26 de abril de 1500, na terra de Santa Cruz de Cabralha, por Dom Henrique Coimbra. E os nativos nas árvores, as telas mostram, está na carta de Pero Vaz Caminha, os nativos assistindo às tripulações dos navios,
o Santa Maria, o Pinta e Nina, tripulações portuguesas e espanholas, todo mundo em ato de contrição, chapéu na mão, cabeça baixa, não é? E Dom Henrique Coimbra celebrando e agradecendo a Deus e abençoando a nova terra. Porto Seguro, Salvador da Bahia, os nomes são cristãos. Esse país ele foi colonizado pelos missionários, pelos padres, pelos evangélicos. As escolas, as ruas, as igrejas, as santas casas, tudo isso vem de onde? Da nossa religiosidade. É a nossa cultura, a nossa civilização cristã que fez esse país forte, unido, com a mesma língua, um país continental. Isso foi construído pelos cristãos, esse país continental. Unidade de credo, unidade de crença, sentimento patriótico, unidade de família, unidade de língua. Nós não. A Bolívia, o socialismo bolivariano, o quê? Aquele monte de republiqueta. O único que escapa é a Argentina, o resto é um monte de republiqueta. A Venezuela era rica no petróleo. Mas você olha em volta, todas republiquetas. Agora você está tendo aí o Paraguai melhorando, mas olha o tamanho das repúblicas que Bolívar ajudou a fundar, naquelas crises de interesses fazendários, e o tamanho que esse Brasil tem, conquistado pelo amor à língua, a Deus. Na década de 20, a renda per capita na Argentina era maior que a renda dos Estados Unidos. É o populismo lá, instalado com esse partido justicialista, destruiu a Argentina, acabou com a Argentina. Dom Manuel Venturoso, quando mandou para cá os colonizadores, ele dizia a eles, olha, a espada não está na cinta, está no meio da perna. Casem com todo mundo, façam filho com todo mundo, façam um povo só, é o amálgama. Nós não temos exército para garantir aquele país. Então, nós não vamos fazer pelo sangue, vamos fazer pelo amor. Casem, se reproduzam, ensinem a língua portuguesa, o amor à pátria e o amor a Deus. Foi assim que nós crescemos, com esse amor a Deus, com amor à pátria e à nossa grande família. E o Brasil é continental. Os outros é o que nós assistimos aí, a ilhotazinha de Fidel Castro, não é? A terra do Maduro, que é pequenininha, essas coisas pequenas aí, o Chile, que é uma tripinha, o Paraguai, que é pequeno, o Equador, que é pequeno, o Peru, que é pequeno. Nós somos uma grande nação, somos um grande povo, que a espada que nos construiu foi a da conjunção, homem e mulher, com amor. Naquela época não tinha ideologia de gênero, nem esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Era homem e mulher, família cristã, e nós crescemos assim, um amálgama, uma mistura de todas as raças, fortalecidos no amor e na fé em Deus. O Brasil vai passar por isso e vai virar todas as repúblicas em torno de nós que aderiram a esse comunismo louco, a esse globalismo louco. Nós vamos influenciar a América Latina. Nós vamos influenciar a América Latina com essa nossa virada conservadora. Obrigado, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Obrigado.